A paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo direto dos céus para os irmãos. Nessa noite, meus irmãos, eu quero ler para os irmãos que Deus colocou no meu coração. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1 a seguir, que vai falar sobre promessas. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o Bilemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração vai falar muito em promessas. Aqui nós podemos ver a primeira mão já que Deus retira o reinado de Saul e fala para Samuel: vai até a casa de Jessé e lá eu já tenho provido um rei. Então ali já Deus já faz uma promessa a um dos filhos de Jessé. Então a palavra vai dizer que Samuel vai até a casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel. E chegando lá ele vê o filho de Jessé com postura, formosura. Ele olhou Abinadab, achou: esse é mais forte. Olhou Eliabe: esse é forte também, esse tem postura de rei. Mas Deus não quis nenhum deles. Todos os filhos, Jessé foi enviando um a um, e Deus dizia para Samuel: não é esse, não é esse. Até que chegou ao último. E quando Samuel achava que já não tinha mais filhos, Samuel diz: mas meu Deus, já veio todos. Aí Samuel pergunta a Jessé: Jessé, tem mais algum filho? Tem, mas tem um pequenininho que está lá no campo. O filho mais novo, ele está lá pastoreando as ovelhas. Então a palavra vai dizer que Samuel disse: então busca ele depressa. Ninguém senta à mesa sem ele chegar. Ninguém come antes de Davi chegar. E quando chega Davi, eu creio que Samuel olhou e disse: meu Deus, eu posso estar louco. Uma criança, uma pessoa que não tinha formosura, não tinha força, não tinha postura. A palavra vai dizer que ele era um menino ruivinho. Mas era ele que Deus tinha escolhido. Era ele que Deus tinha separado para ser rei de Israel. Porque Deus já conhecia o trabalhar na vida de Davi. Deus sabia todos os passos o qual Davi vinha seguindo. Então ali, quando Samuel unge o filho de Jessé como rei, ele ainda era um adolescente, um jovem, mas a promessa já começou a valer na vida de Davi. Aquela promessa a qual Deus tinha feito que ele seria rei de Israel. Mas vocês podem imaginar que a promessa seria cumprida de um dia para o outro, mas não. O projeto de Deus muitas das vezes leva tempo. Às vezes a sua promessa ainda não cumpriu na sua vida porque ainda não chegou o seu tempo. Pode passar anos, meses, dias, ou pode ser para amanhã. A gente nunca sabe as promessas de Deus para as nossas vidas. Aqui Deus fez uma promessa a Davi, que ele seria rei. Mas Davi foi perseguido. Davi teve que fugir para não ser morto. Davi matou o gigante. Davi cantou para acalmar Saul do espírito maligno que atormentava. Davi demorou aproximadamente 15 anos para ser rei, depois da promessa ser feita sobre a vida dele, depois dele ser ungido. A palavra vai dizer lá em 2 Samuel que Davi foi ungido, foi instituído rei com 30 anos de idade. Então, e ainda ele não começou a reinar sobre toda Israel. Com 30 anos de idade, Davi reinou em Hebrom, sobre Judá por 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre toda Israel e Judá. Então, a promessa de Deus era ele ser rei de toda Israel. E vocês vejam que passou mais ou menos aproximadamente 15 anos para ele chegar e começar a reinar sobre Hebrom, sobre o reino de Judá. E ele reinou 7 anos e 6 meses ali aproximadamente, para depois ele começar a reinar sobre toda Israel. Então vale focar agora nesta promessa. A promessa dele foi lá atrás, quando ele ainda era um adolescente, quando ele ainda era um moço.
E só foi se cumprir depois que ele já tinha 37 anos, porque com 30 ele começou a reinar sobre Hebron, reinou sobre Judá por 7 anos, então 37, 38 anos, quando ele começou a reinar sobre toda Israel. E a palavra diz que ele reinou sobre toda Israel mais 33 anos. Agora vocês imaginem quanto ele teve que esperar para que a promessa dele fosse cumprida. Ele teve a oportunidade de matar Saul e assumir o trono. Ele teve a oportunidade de muitas das vezes de assumir esse trono. Mas ele esperou no tempo de Deus. Ele não pôs a mão dele na frente, tanto que ele mesmo disse, longe de mim, tocar em um ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul ele foi ungido rei. Então ele não podia tirar a vida de um ungido do Senhor. Hoje a gente recebe muitas vezes uma promessa de Deus e quer que essa promessa se cumpra rápido, no mesmo instante. Nós devemos entender, meus irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso, mas as promessas serão cumpridas. Davi ficou vivendo a promessa. Desde que ele foi ungido rei, ele já se considerava um rei em seu coração. E ele esperou pelo tempo da promessa. E muitas das vezes nós temos uma promessa e não esperamos o tempo da promessa. Nós queremos que apressar a promessa. Aí colocamos a nossa mão na frente. E muitas das vezes nós falhamos no nosso percurso porque Deus não se agrada das nossas atitudes para tentar fazer cumprir aquelas promessas que foi nos feitas. Então, no dia de hoje, meus irmãos, esta mensagem é para vocês levarem para o coração uma grande reflexão. Não importa qual tenha sido a promessa que Deus fez na sua vida. Comece a viver a promessa e espere em Deus que no tempo dele se cumprirá a promessa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, ela se cumprirá. Tudo que você pedir a Deus e tudo que Deus te prometeu vai se cumprir, mas é no tempo de Deus, não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é a hora que nós queremos. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra para o coração dos irmãos, continue estudando a palavra, envie esse vídeo aí para os seus amigos, alguém que precisa ouvir uma palavra, muitas das vezes de motivação, que esteja desistindo da promessa, que já não acredite mais na sua promessa. Lembre ele que Davi teve que esperar muitos anos para que a promessa fosse cumprida. E a promessa na vida de Davi foi cumprida. E eu creio que a promessa na sua vida também será cumprida nesta noite. Receba esta palavra profética sobre a tua vida. Tudo que Deus te prometeu, ele vai cumprir, mas é no tempo dele. Amém, meus irmãos? Agora curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal se ainda você não se inscreveu e ajuda nós a evangelizar. Que o nosso objetivo é ganhar almas para o reino de Deus, povoar os céus. Amém, meus irmãos? Fique com Deus e até amanhã.